Então, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos novamente à nossa sessão vespertina de quarta-feira, aqui do 15º Workshop de Verão da UNB. E é um prazer anunciar o professor Felipe Augusto Alves de Oliveira, lá do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. E ele vai falar hoje sobre Quadratic Symmetric Polynomials and Analog of a Davenport Constant. Então, Felipe, muito obrigado por ter aceitado o convite para fazer parte aqui da nossa sessão de teoria dos números, e passo a palavra para você. Boa tarde a todos. Queria inicialmente agradecer o professor Emari e ao Matheus aí pelo convite por participar desse evento. Já participei algumas vezes do workshop de verão, mas é a primeira vez que eu estou participando como palestrante, né? Agradecer também aos meus colegas que me ajudaram a produzir esse estudo, que estão presentes aí, o professor Abílio, o professor Vitor, né? Bom, e a ideia agora é fazer uma analogia da constante de Davenport usando polinômios quadráticos, né? Simétricos quadráticos, né? Para fazer esse estudo, a gente tem que fazer uma contextualização. Imagino que vários já conheçam a, o teorema de Erdős-Gisburg-Ziev e também toda essa parte da teoria de soma zero, mas eu acho interessante a gente fazer um contexto até chegar nesse desenvolvimento dessa nova constante que a gente fez, né? Então, o teorema de Erdős-Gisburg-Ziev, ele diz que se eu tenho uma sequência de tamanho t, né, de inteiros, eu consigo escolher a pergunta é, eu consigo escolher... Desculpa, gente, tô meio nervoso. Tem... Deixa eu só fazer um negócio. Só um segundo. Pronto. Sendo n um inteiro positivo qualquer, qual é o valor de t, né? Qual é o tamanho da sequência x1, x2 até xt, de forma que a gente pode escolher n desses inteiros e que a soma seja um número divisível por n, né? E aí, Paul Erdős, Abraham Ginsburg e Abraham Ziv descobriram lá em 1961 que se a gente tem uma sequência de 2n menos 1 inteiros, n deles vão somar, vai existir n deles que somados geram um múltiplo de n, né? É óbvio que se a gente pensar, levar esse problema para o Zn, né, por grupo aditivo de n elementos, a gente encontra numa sequência de 2n menos 1 inteiros, 2n menos 1 elementos, n deles que somado dão um zero do Zn, né? Como um exemplo, se a gente escolhe, a gente tem uma lista de 7 elementos, a gente consegue escolher 4 deles, cuja soma desses 4 vai ser um múltiplo de 4, né? Nesse exemplo, a gente observa ali que menos 5 mais 1 mais 7 menos 11 vai dar 8, que é a mesma coisa que 2 vezes 4. O problema inverso é pensar, se a gente tem um mínimo de 2n menos 1 inteiros, tais que a partir da sequência possui essa soma zero de tamanho n, né? Então, o que acontece se a gente tem uma sequência de 2n menos 2 inteiros? Será que existem sequências que a gente não consegue construir esse zero de tamanho n? E a resposta é sim, né? Esse exemplo que está aí, que é o zero repetido n menos uma vez e o 1 repetido n menos uma vezes, né? Nenhuma soma de tamanho n de uma subsequência dessa sequência vai gerar o zero com uma soma de tamanho n, né? Outros exemplos, pode ser substituído esse número 1 por qualquer número ali, qualquer unidade ali de Zn, né? Motivados por esse teorema de Erdős-Gisburg-Ziev, definimos a sequência, a constante E de n, né? Que é o menor inteiro, tal que a sequência de tamanho t contém n elementos que somados geram um múltiplo de n. Então, nesse caso, E de n é 2n. Analisar isso sobre a perspectiva dos grupos, né? Se eu tenho um grupo aditivo, abeliano infinito, dado um número positivo t,
definimos uma sequência de comprimento T de elementos por. Aí a gente tem as notações que a gente eventualmente pode acabar usando aqui para sequências dentro desse grupo, né? A gente pode usar a notação multiplicativa também dos elementos, tá? Definimos também que uma subsequência T, se ela é um subconjunto de índices ali dessa sequência, né? E aí a gente pode escrever que, eventualmente, que a gente está que T é uma subsequência de S se T divide S, né? Pensando na notação multiplicativa. Opa. E, além disso, a gente chama que uma sequência S tem soma zero em G se a soma dos elementos dá o zero de G, né? Que é o neutro aditivo. Dado o grupo aditivo abeliano finito G, a gente define a constante S de G, que é o menor inteiro positivo L, tal que toda sequência de elementos contém uma subsequência de soma zero de comprimento expoente de G, né? Então, essa constante, ela traz a constante de Erdős para a perspectiva dos grupos abelianos finitos, né? Então, pensando nessa perspectiva, a gente tem um novo teorema ali, né, que é o teorema EGZ, que é a constante S, aplicada no grupo Zn, né? S de Zn vai ser 2 menos 1, pelo teorema de Erdős-Gisborg-Ziev, e a gente consegue classificar também todas as sequências de comprimento 2n menos 2, tá? Que são livres de soma zero. É assim que a gente vai dizer de uma sequência livre de soma zero de comprimento n, né? A partir disso, Bayer, Erdős e Davenport, eles propuseram um problema cuja resolução se resumia em determinar o menor inteiro positivo L, tal que cada sequência sobre um grupo G, abeliano finito, de comprimento maior ou igual a L, contém uma subsequência de soma zero, sem restrições para o comprimento. Então, no teorema de Erdős-Gisborg-Ziev, a gente exigia que o tamanho da soma que dava zero tinha que ser o n. Aqui, o tamanho da subsequência que dá soma zero é irrestrito, tá? Na literatura subsequente, o inteiro L passou a ser chamado de constante de Davenport, né? E a gente denota por D de G. Então, seja n um número positivo, D de Zn vai ser n, e, além disso, o conjunto de todas as sequências de comprimento n menos 1 livre de soma zero é formado por apenas sequências em que apenas um elemento invertível em Zn se repete n menos uma vez, né? Isso é uma consequência muito direta do teorema de Erdős-Gisborg-Ziev. Basta simplesmente fazer pegar uma sequência e acrescentar zeros suficientes para que a gente possa construir sequências de tamanho n, para que, ao invés de analisar pela constante da Davenport, a gente possa analisar pelo teorema de Erdős-Gisborg-Ziev. Então, esse teorema 2 é um assim do teorema 1, né, que é o teorema de Erdős-Gisborg-Ziev. E é óbvio que até agora a gente só tratou do Zn, né, que é o grupo aditivo mais simples ali. E o que acontece é que, sim, mesmo para outros grupos, essas duas constantes, elas ainda são, assim, temos muitos problemas em aberto, né, envolvendo elas. A gente, enfim, na literatura já tem muita coisa pronta, mas, assim, tem muito a se estudar ainda sobre essas duas constantes, né? Em 68, Olson, ele construiu esses dois resultados aqui, né? Tentando generalizar alguns conceitos, ele conseguiu calcular o valor da constante para esses casos específicos, né? Principalmente esse número 2, a gente ainda vai ver ele de novo aqui, que a gente vai usar no meio dos nossos resultados. Enunciaremos agora uma generalização do teorema de Erdős-Gisborg-Ziev, foi estudada por Białystok e Long. Se a gente tem um primo P em uma sequência de P elementos sobre o corpo ZP, né? Na verdade, FP, está errado a digitação aqui.
Dado um polinômio simétrico φ, né, nessas variáveis x1, x2 até xp, dizemos que S é uma sequência φ0 se φ de S é o zero ali, né, do corpo, né? Estendendo o conceito da constante EGZ, Bialostok e Luong definiram em 2009 uma nova constante G de φ de ZP, G de φ e ZP, né, como sendo o menor inteiro L, tal que cada sequência em ZP de comprimento L contém uma subsequência φ0, né? Então, esse φ, claramente ali, ele tem p variáveis, né? Então, ele já induz que as nossas subsequências têm tamanho p, né? Definiram também, além de definir essa constante, né? Generalização da constante de Erdős-Ginzburg-Lizzie, também definiram um conjunto M, que é o conjunto de todas as sequências de comprimento G de φ de ZP menos um, né? Então, é tirar o limite, tirar um do limite, e essas sequências que são livres de subsequências φ0, né? Por simplicidade de notação, a gente vai, às vezes, colocar, enfim, colocar a notação multiplicativa e como são sequências e para o que a gente está precisando, não importa a ordem dos termos, a gente pode agrupar os termos iguais, né? E colocar eles dessa forma aqui, com os elementos se repetindo e essas repetições contadas ali. O 1 se repete N uma vezes, né? E aí a gente enxerga essas repetições através do expoente no elemento, né? Então, além disso, a gente vai considerar o seguinte polinômio simétrico. Esse polinômio simétrico é o polinômio SNK. A gente vai usar muito esse SNK aqui. Esse SNK é o polinômio simétrico da soma das potências késimas de n variáveis, né? Então, eu tenho as variáveis x1, x2 até xn. A soma das késimas potências dessas variáveis é o polinômio SNK, em ZP, né? x1 até xn, né? Se, por acaso, o meu polinômio φ é o A Sn1, né? Ou seja, é a soma de potências 1 dessas variáveis, basicamente, com A diferente de zero, é claro, né? Para fazer sentido. Então, esse problema, ele volta ao teorema de Erdős-Ginzburg-Lizzie, né? Porque a gente vai estar aplicando, basicamente, o polinômio de n variáveis e a gente vai, como ele é o SNK, basicamente a gente vai fazer a soma da aplicação dessas variáveis. Então, basicamente, a gente está procurando somas de tamanho n. O zero, ele vem, o A não faz diferença nessa história, né? O A pode ser 1, a gente pode tomar o A como 1. Então, o Gφ de ZP é 2p menos 1, assim como o problema lá de Hertz-Ginzburg-Lizzie, o conjunto das sequências extremas, vamos dizer assim, né, o conjunto M das sequências de tamanho 2p menos 2 são livres de subsequência φ0, esse conjunto vai ser formado por sequências desse tipo, né? A repetição p menos uma vezes de U e a repetição p menos uma vezes de V, onde U e V são diferentes, né? Bialostok e Luong, enfim, esse caso não tem graça, né? Porque, vamos dizer assim, já é um problema pronto. Então, o próximo passo, Bialostok e Luong, o caso em que o polinômio já tivesse pelo menos o grau 2, né? Tivesse um polinômio simétrico, fosse um polinômio quadrático, né? E aí fizeram uma análise dos valores de G e de M, né? Então, para o P, sendo um primo maior ou igual a 3, φ, eles analisaram esse polinômio aqui, que é o polinômio simétrico a o quadrado de SP1, né? Porque tem que ter o tamanho P, no caso. A gente está analisando em ZP, né? Mais B vezes SP2. Então, SP1 é a soma de todas das P variáveis na potência 1. O
é a das p variáveis na potência 2, né? Mais um CSP1, né? Os polinômios simétricos de 2 podem ser resumidos a esse polinômio aqui, né? Que é um polinômio quadrático, onde A, B e C pertencem a ZP, e um dos dois tem que ser diferente de zero, né? Ou A ou B tem que ser diferente de zero, porque senão esse polinômio volta ao caso anterior de ser um polinômio quadrático de grau 1. E eles provaram que se o A for igual a zero e o B for diferente de zero, a constante G dele se comporta como a constante de Erdős-Ginsburg-Ziev. Mas o conjunto das sequências extremas, né, o conjunto M, φ e ZP, ele vira um conjunto com mais algumas, não é simplesmente a repetição P uma vezes de U, mais a repetição P uma vezes de um V diferente, né? Então, aparecem outras restrições aí nessas sequências extremas, tá? Desculpa. Se por acaso, então a gente analisou o caso aqui em que o A é zero. Agora, no segundo caso, o A é diferente de zero e B e C são zeros, né? Então, ainda a constante se comporta como a constante de Erdős-Ginsburg-Ziev e ainda o conjunto M ele se comporta, ele é muito igual ao conjunto ali extremo de Erdős-Ginsburg-Ziev, né? Que é a repetição P menos uma vez de dois elementos distintos, né? ZP. Agora, se o A e o C fossem diferentes de zero e o B for igual a zero, a gente tem a nossa primeira surpresa, né? A constante G de φ de ZP, ela tem uma, um valor a menos, né? Do que a constante de Erdős-Ginsburg-Ziev. E mais do que isso, ela tem essa cara bem específica das sequências extremas ali do conjunto. Porém, no estudo deles, o caso geral, né, de A e B diferentes de zero, eles só conseguiram um limitante, tanto superior quanto inferior, né? E assim, é claro, se a gente for olhar para essa cota superior de GFI de ZP, ela está bem longe do 2P menos 2, né? Então, assim, a gente espera, no geral, que a constante G de φ de ZP esteja um pouco mais próxima, né, desse da constante mesmo, né, de Erdős-Ginsburg-Ziev. Mas esse é só também uma esperança, né? Não tem, a princípio, nenhuma garantia. Então, esse caso ainda está em aberto, né, para tentar diminuir essa cota superior e também tentar, às vezes, aumentar essa cota inferior aqui, né, porque N de P denota o menor resíduo quadrático, desculpa, menor resíduo não quadrático módulo P. Isso aqui pode ser bem pequeno também. Então, enfim, pode passar do 2P que a gente tinha antes também. Bom, e aí no nosso estudo, que é similar ao dos dois, né, a ideia foi fazer uma generalização bem parecida com a que eles fizeram, só que para a constante de Davenport e não para o teorema de Erdős-Ginsburg-Ziev, né? Então, a gente pegou um polinômio f nas variáveis y1, y2, yr, e a gente define o polinômio simétrico em n variáveis φ, f, n, que é uma composição ali, né? A aplicação do f nos polinômios simétricos ali de soma de potência, o Sn1, o Sn2 até o Snr. Então, basicamente, se a gente tem um polinômio f, o nosso φ, f, n vai ser basicamente essa composição aqui, né? De polinomíos simétricos de potências das variáveis. Seja f um polinômio em fp, y até yr, e S uma sequência de comprimento n, que a gente denota S, A1, A2, AN, por S, né? E a gente define φf aplicado em S, né, o φfn aplicado em S, que é a mesma coisa, é a aplicação de f composta com todos esses polinômios simétricos nessa sequência, né?
Então, observem que a ordem de um elemento na sequência não é relevante, porque a ordem ali são aplicações de polinômios simétricos, né? Então, ah, a gente pode manter ainda aquela noção de que a gente pode trocar os elementos da. E a sequência S com 4 elementos, A1, A2, A3 e A4. Então, o nosso φf4, né, esse polinômio simétrico que a gente está tratando aqui, ele vai ser a aplicação de f nos S41 e S42. Por quê? 4 é a quantidade de elementos que a gente tem na sequência S, né? Então, φf4 vai ser a S41 ao quadrado, né? Porque é o Y1 ao quadrado, mais BS41 vezes S42, né? Mais CS42 à quarta. É uma aplicação nos polinômios potência ali, Sn1, Sn2, né? E a aplicação nessa S é basicamente, olha, o S41 vai ser a soma dos quatro, o S41 é a soma dos quatro, o S42 é a soma dos quadrados dos quatro, né? Então, é assim que a gente vai aplicar o nosso polinômio o nosso polinômio simétrico que a gente está construindo nas nossas sequências, né? Sendo f um polinômio em Fp e S uma sequência de comprimento m sobre Fp, se a gente tem uma sequência S, né, A1, A2 até AM, dizemos que essa sequência é uma sequência φ0, φf0, desculpa, né? Se φf aplicado em S dá o zero, né? E S será uma sequência zero free, vamos pensar assim, ah, para qualquer subsequência T, a aplicação de φf em T é diferente de zero, ou seja, para todas as subsequências, né, de S. Então, a nossa constante φf de Davenport, né, dφfp, é definida como menor inteiro L, tal que cada sequência sobre Fp de comprimento pelo menos L tem uma subsequência φ0 ali, né, tem uma subsequência φ0, ou seja, que se a gente aplicar o φf nessa sequência, a gente chega no zero do ponto, né? Pessoal, eu peço desculpas porque uma parte da apresentação está em português e a outra parte está em inglês. Eu iria colocar tudo em português, mas eu acabei, infelizmente, não tendo tempo. Peço desculpas, vamos acompanhando por enquanto em inglês aqui. E agora a gente vai fazer uma nova definição. A gente vai pegar um polinômio f, uma sequência de comprimento n, né? A1, A2, AM. A sequência S vai ser chamada de sequência zero extrema, né? Φ0, uma sequência, Φ0 free extrema, se para cada conjunto, para cada subsequência não vazia, né, T, de S, Φf de T vai ser diferente de zero. E M, né, o tamanho dessa subsequência extrema vai ser exatamente o valor dessa constante Φf de Davenport menos 1, né? Então, sequência tem que ser aquela sequência limite. Sequência extrema tem que ser aquela sequência limite, né? O estudo dessa sequência... Deixa eu só tomar uma água que minha boca secou, porque eu estou embaixo do ar-condicionado. O estudo dessas sequências de soma zero, né? É uma importante área da teoria aditiva dos números. E esse conceito da constante φ0 de Davenport, né? É uma extensão dessas ideias clássicas, né? E, né, no caso que a gente pega, por exemplo, o polinômio
f como sendo f de y1, sendo o próprio y1, até uma constante vezes y1, né? A gente tem exatamente o φfn ali sendo o próprio Sn1. Então, quando a gente tem esse polinômio específico, a gente tem exatamente o valor da constante da φf da Davenport vai ser exatamente o valor da constante de Davenport no ZP, né? Que é o problema clássico. Então, para esse polinômio específico, a gente já tem o problema resolvido, né? Que é exatamente o D de ZP vai ser P, né? E, além disso, o conjunto das sequências extremas, ele vai ser formado por as sequências dessa forma, U elevado a P menos 1, onde U é uma unidade de ZP, né? E, além disso, D de ZP. ZP vai ser 2P menos 1. E esse resultado vem daquele resultado de Olson, que a gente já tinha mostrado lá no início, né? Lá a gente tinha ZM, ZN, mas a ideia vem dali. Então, agora, o nosso objetivo, já que para os polinômios ali, vamos dizer assim, de grau 1, os polinômios simétricos de grau 1, o problema se resume ao problema da constante de Davenport clássica. O nosso objetivo agora vai ser estudar essa constante que a gente criou sob a perspectiva dos polinômios quadráticos, né? Dos polinômios simétricos quadráticos. Então, a gente vai apresentar alguns resultados para essa constante que a gente construiu. E, além disso, a gente também vai mostrar a cara, em alguns casos, desse conjunto das sequências extremas phi0 free, né, em FP. Começamos ali pelo caso geral, que é quando a gente pega um polinômio, o polinômio f sendo o polinômio AY1 ao quadrado mais BY2 mais CY1, né? Porque ele vem da ideia clássica de que todos, do Bialostok e do Luong, que os polinômios quadráticos ali, simétricos, eles podem ser resumidos de uma maneira geral nesse polinômio, né? E aí a gente vai fazer análises sobre os valores de A, B e C. φfm, então, vai ser f aplicado em SM1, SM2. Então, no geral, a gente vai ter a aplicação do nosso polinômio φ sendo um A SM1 ao quadrado, mais um B SM2, mais um C SM1 novamente, né? Sendo um primo ímpar, a gente conseguiu demonstrar o seguinte. Se A é igual a zero, vocês vão ver que a ideia desse teorema específico ela é bem parecida com a do teorema do Bialostok e do Luong, né? Então, a gente conseguiu calcular tanto a constante, que ela é exatamente P, que é exatamente a constante de Davenport clássica em P, e o conjunto das sequências extremas, ele não é exatamente igual ao conjunto, né? A gente tem algumas restrições sobre as sequências extremas ali. Então, não é simplesmente um elemento repetido p menos uma vezes, né? Além disso, para o caso A diferente de zero, B igual a C igual a zero, a gente tem essa constante da Davenport se comportando exatamente igual à constante clássica de Davenport, né? Então, dφ de P é igual a P e MFP é igual a U elevado a P menos 1, ou seja, P menos 1 repetições de U, onde U é diferente de zero, né? Ali no FP, é uma unidade ali. Para o caso A diferente de zero, B igual a zero e C diferente de zero, a gente consegue calcular dφ de Zp, que se comporta bem próximo ali, né? É uma unidade a menos do que a constante clássica. E o mais engraçado é que o conjunto extremo, na verdade, ele não tem infinitas, infinitas, ele não tem várias sequências extremas. E nesse caso, a gente tem uma única sequência extrema. Qualquer outra sequência de tamanho p menos 2, ela não vai ser livre de soma φ0, né? Para esse caso, né? Com A diferente de zero e o B igual a zero. E o C diferente de zero também. E o caso geral,
O caso geral assim, os nossos resultados são ainda um pouco piores nesse teorema, né, especificamente, do que os resultados do Bialostok-Luong, porque além da cota superior ser é, é, muito, assim, bem distante do que a gente prevê normalmente que ela está próxima do P, né, que é o valor da constante clássica. É, a gente não conseguiu sem analisar casos mais específicos, a gente não conseguiu estabelecer cotas inferiores, né? Então, a gente passou a pegar o nosso objetivo agora é estudar esse caso 4 especificamente para tentar melhorar essas cotas, tanto a cota superior quanto a cota inferior, né? E agora nós vamos pegar o seguinte caso. É o caso em que o A e o B são diferentes de zero, porque entra naquele caso 4, e o C é zero, né? Então, a gente vai reescrever o polinômio, ao invés de AS2 mais BS1, a gente vai escrever ele, desculpa, AS1 ao quadrado mais BS2, vou resumir assim a fala, como a gente vai dividir por esse A, né, já que ele é diferente de A, de zero, e vai escrever dessa forma aqui, ó, o nosso φ vai ser o SK1 ao quadrado mais o lambda SK2. E aí os nossos resultados vão girar em torno desse lambda, né? Nessa seção, o principal resultado é o seguinte: se por acaso o nosso lambda for igual a p menos 1, a gente tem que o valor exato da φfp, da constante φfp, é 1. Isso significa que eu só consigo aplicar o meu polinômio em um elemento de cada sequência. Se eu aplicar em dois elementos, eu já consigo zero, já consigo escrever o zero ali dentro, né? E se por acaso o lambda for diferente, a gente consegue essa cota p menos lambda mais 1, que dependendo do lambda, né? Por exemplo, se o lambda for p menos 2, ainda é uma cota bem pequena, né? E esse limite aqui é dado, e o limite superior é dado lá no teorema anterior, né? No caso particular para p maior ou igual a 5, se o lambda é p menos 2, a gente tem essa cota inferior de 3 menor ou igual que a constante, que é menor ou igual a k menos 1 vezes p menos 1 mais 1. Se o lambda for p menos 3, k menor 4, menor do que a constante, menor que 2k menos 2 sobre kp menos 1 mais 1, onde k é o menor inteiro positivo, maior ou igual maior do que 2, né? Tal que k divide p menos 1, tá? Isso, de modo geral, melhora a nossa cota superior, né? Mas, assim, melhora pouco e, além disso, a nossa cota inferior ainda é bem frágil, né? É bem pequena. Com a ajuda do SageMath, a gente fez algumas análises sobre esse caso específico, né? Então, a gente deu valores para o lambda, né? No caso, 1, 2, 3 e assim por diante, né? Dependendo do P. No caso aqui, ó, para P igual a 3, a gente pegou o lambda igual a 1. Para P igual a 5, a gente pegou lambda 1 e lambda 2. E a gente foi fazendo várias análises, né? Ah, e a gente fez as contas, né? Para P igual a 3, e lambda igual a 1, a gente tem exatamente 3, né? Para lambda, para P igual a 5 e lambda igual a 1, a gente já obtém um valor. Esse é o primeiro caso que eu apresento aqui, em que o valor da constante é maior, né? O valor da constante é maior do que o próprio P, que é algo que a gente não espera, né? A gente espera algo próximo de P, ou normalmente menor do que P até, né? Deveria ser mais fácil construir o zero a partir do momento que você tem mais possibilidades de conseguir esse zero, mas na verdade é o contrário. Ah, da mesma forma, para o 5, com lambda igual a 2, a gente tem o valor da constante igual a 6. Para o 5, com lambda igual a 3, a gente tem o valor da constante igual a 4, que é menor do que o próprio 5, né? Então, a gente teve bastante dificuldade de enxergar padrões
nesses valores da constante, dependendo do valor de P e de lambda, né? Então, a gente construiu alguns elementos do conjunto extremo e calculou também a quantidade de elementos do conjunto extremo, né? No caso seguinte agora, né? O caso anterior a gente tinha considerado C igual a zero e agora a gente está considerando o caso do C diferente de zero, né? Sem perda de generalidade, agora a gente vai precisar de uma letra a mais. A gente vai reescrever do que jeito que a gente tinha feito antes, né? O nosso φ. A gente vai passar o A dividindo, vamos supor assim, né? Já que ele é diferente de zero, não vai influenciar. E vai escrever o S1 ao quadrado mais lambda S2 mais mi S1, né? Então, como o nosso C é diferente de zero, a gente vai reescrever dessa forma. É óbvio que agora, como todo mundo é diferente de zero, o lambda vezes mi tem que ser não congruente com zero módulo P, né? No primeiro resultado, é quando P é igual a 3, a gente considera que φFM vai ter aquela cara, e o valor da constante é 3 se o lambda for igual a 1, e o valor da constante é 4 se o lambda for igual a 2. Então, para um caso tão pequeno, a variação ali do lambda já nos dá uma diferença no valor da constante. E a gente tem um teorema também que melhora um pouco a nossa cota inferior, né? Se o P for maior do que 5, um primo, né? E S um inteiro positivo, se para qualquer I, indo de 1 até S, a gente tiver que o símbolo de Legendre é igual a 1, né? Então, 2P menos 1 é maior ou igual que o valor da constante em P, né? Para esse polinômio φf. E a gente vai ter que essa constante vai ser maior do que P mais S. Isso já é um resultado bem melhor, né? Que para esse caso, pelo menos a gente já consegue uma cota que parece boa. Pelo menos ela já é com certeza maior do que P, né? Maior ou igual a P, né? Que já é um passo, considerando que a gente, com aquele primeiro momento, a gente usou bastante essa ideia ah, da de usar os símbolos de Legendre para analisar as nossas contas, né? Um outro teorema para essa parte é o seguinte: sendo ômega menos lambda vezes, desculpa, menos mi vezes lambda menos 1, a gente sempre espera que uma sequência dessa forma aqui, ó, dessa característica, ômega zero elevado a p menos 1, mais uma sequência de outros elementos repetidos k vezes ali, um é repetido k uma vezes, até o t, kt vezes. Se a gente já espera que uma sequência com essa cara esteja no conjunto das sequências extremas. Mas a gente não tem como garantir que uma sequência dessa forma esteja ali no conjunto das sequências extremas, né? Mas a gente conseguiu melhorar bastante as contas se por acaso a gente tivesse essa condição. Então, se no conjunto M, né, no conjunto das sequências extremas, fizeram free, né? No conjunto M, nós conseguimos achar uma sequência desse tipo se a gente consegue achar uma sequência desse tipo em M, então, dφ de Zp vai ser menor do que P menos 1 mais P menos 1 sobre 2, né? Isso já, pelo menos, já nos deixa bem mais longe do 2P menos 2, né? Então, já é uma boa melhora nessa cota, né? Mas ela depende ainda da existência de uma sequência com essa característica dentro do conjunto das sequências extremas, né? Além disso, a gente pensou em analisar um caso bem específico, né? Que é um caso onde todas as constantes A, B e C, elas são iguais a 1. Não, na garganta, vamos assim.
observem que ah, como a gente consegue, através daqueles resultados que a gente tinha ali para trás, e usando a, a lei da reciprocidade quadrática, a gente consegue construir na verdade, construir sequências livres de soma zero com um determinado tamanho para determinados casos, né? E aí a gente consegue construir a nossa cota inferior. Então, se P é um primo ímpar, então o dφ de P para o φ com essa cara aqui, tá? A cara aqui é em cima, eu esqueci de colocar ela aqui no meio, com todas as constantes valendo 1, né? Então, ele vai ser maior ou igual a P menos 2 se o P for congruente com mais ou menos 1 módulo 24. Se o D de φ dizer P de P é maior ou igual a P mais 4 se P for congruente com mais ou menos 1 módulo 60. E o dφ né, dφ-P, né, é maior do que P mais 6 se P é congruente com mais ou menos 1 ou mais ou menos 49 módulo 120, né? Bom, isso vem diretamente dos nossos resultados mais da lei da reciprocidade quadrática. Com aquele corolário em mãos, então a gente já consegue pelo menos fazer algumas cotas, né? Para aquele polinômio específico, dφf5 é maior ou igual a 6, dφf7 é maior ou igual a 9, dφf11 é maior ou igual a 12, dφf13 é maior ou igual a 14, dφf17 é maior ou igual a 19 e assim por diante, né? Mas observem que ainda, sob certa perspectiva, os valores as cotas estão mais ou menos próximas do valor de P, né, nos casos, né? E aí, para a gente fazer mais algumas análises sobre os valores dessa constante, para esse caso específico, a gente usou novamente o SageMath, e a gente obteve uma tabela, né, contendo o valor exato para D, para quando P é menor ou igual a 31, né? E também a gente apresentou algumas sequências extremas phi zero free, né? E também a cardinalidade do conjunto M. Então, aqui a gente tem uma tabela de valores para dφf, né? Para o polinômio, sempre ressaltando que é para o polinômio específico, né? SM1 ao quadrado mais SM2 mais SM1. E dφf3 é 3. Essa menos 1 ao quadrado é um dos elementos, é o único elemento, na verdade, porque só tem um elemento ali naquele conjunto das sequências extremas. dφf5 é igual a 6, dφf7 é igual a 9, dφf11 é igual a 12, e assim por diante, né? Até dφf31 é igual a 34, e a gente apresenta algumas das 54 possíveis sequências extremas phi-zero free, né? Que são presentes nesse conjunto M, né? Bom, pessoal, só antes de falar das referências, só para deixar claro que foi muito custoso tentar trabalhar qualquer uma dos limites para essa constante, tanto o limite superior quanto o limite inferior, né? Então, tem muito trabalho a se fazer. A gente pensa que esse trabalho é só um pontapé inicial no sentido desses estudos, né, de analisar as constantes na perspectiva de polinômios simétricos, né? A gente espera que outros resultados venham que melhorem nossas contas, né? Eu apresento aqui o artigo que o Bialystok e o Long escreveram em 2009, o artigo clássico, né, do Paul Erdős, do Abraham Ginsburg e do Abraham Ziv, né, que é de 1961, e o artigo que o professor Emar, o professor Abílio, o professor Vitor e eu escrevemos, que já foi submetido, já foi, inclusive, aceito para publicação, e a gente está só aguardando a publicação agora. Bom, a princípio é isso. Muito obrigado.